Segunda coisa, aliás, diga isso à vida de seu irmão. Eu vou orar a Deus pelo seu chamado. Diga isso à vida dele. Eu vou orar a Deus pelo seu chamado. Significa dizer que eu espero que terça-feira, aqui ainda não começou as aulas, né? Não começaram, pelo menos aqueles que não estão na federal, né? Terça-feira a gente pode estar junto aqui orando, quem sabe, né? Fica um desafio aí para nós. Orarmos pelo quê? Pelo nosso chamado, irmãos. Tem coisas que só a igreja pode fazer. A gente espera tanto dos políticos, não é isso? Da política de Várzea Grande, que, né, fica... Da política de Várzea Grande com todas aquelas dificuldades, intempéries, inconstâncias que nós sabemos, é uma dificuldade aí, e a gente diz uma pouca vergonha. E nós estamos orando? Nós precisamos lembrar que tem coisas que só nós podemos fazer. Ninguém vai fazer, tá? Segunda coisa, nós precisamos orar pela identidade da igreja, lembrando do chamado que ela tem, mas lembrando da herança que ela tem. Verso 18 também diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Herança vem algumas palavras diretamente à minha mente. E eu incorro na tentação de falar de herança, de lembrar de Pedro, que é uma herança imaculada, inacessível, cheia de glória, mas os receptores da carta de Éfeso não iam ler a carta de Pedro, eles iam a carta de Éfeso. Então, há pouca coisa que se fala na Escritura sobre herança, e eu incorro no risco aqui de tentar explicar para vocês o que é herança, baseado no que os outros textos dizem, e não naquilo que o texto de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, vai dizer. Então, na verdade, eu posso chegar a estas conclusões que eu vou dizer a vocês, lendo só isso aqui. Que quando eu vejo, se eu estivesse recebendo essa carta, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, no mínimo eu poderia me lembrar que eu tenho uma herança e, portanto, é herdada. E se é herdada, eu não trabalhei por ela. Se é herdada, eu recebi, não necessariamente eu preciso ter merecido essa herança. Não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com o fato de eu ser filho e Deus vai dar a mim alguma coisa que Ele julga por bem dar à vida de cada um de nós. É uma herança. A segunda preocupação que vem na vida de cada um de nós quando falamos de herança é não só se ela é herdada, mas se ela é guardada. Será que meu pai está guardando suficientemente bem aquilo que ele vai me dar por herança? E aí então lá tem meu pai, lá tem um carro, uma casa, aí né, os filhos crescem, aí meu pai diz assim, olha, eu vou fazer um negócio com essa casa. O que você vai fazer? Eu vou vender, comprar um barco e passear, e vou dar a volta ao mundo com a sua mãe. Não, que ideia boa, né? Vou dar a volta no Rio de Cuiabá, e depois eu volto ao mundo, né, para experimentar primeiro, e depois eu volto ao mundo. Não faz isso, pai, você vai, a sua saúde, não sei se você sabe velejar direito. Na verdade o cara está preocupado, você vai queimar o meu dinheiro, vai vir um furacão, vai levar tudo, eu vou ficar onde nessa história? Como é que fica aí? Não faz um negócio como esse. E existe a nossa preocupação com a herança para que os nossos pais não torrem aquilo que seria destinado à vida de cada um de nós. Como por exemplo, eu morava numa casa, já disse isso à vida dos irmãos, de 500 metros quadrados de construção na Bahia, fora o terreno, dava todo 2.000 metros quadrados. O que sobrou foi aquele quadro de pescador, porque tudo se perdeu no meio do espaço e do tempo. Por N razões. E aí, você conversava com minha mãe, ela chorava e chorava e chorava, porque ela dizia, nós perdemos tudo. E eu dizia, mãe, nós perdemos tudo, mas você não está entendendo, eu ganhei tudo. E ela não entendia que Maringá tinha sido para mim o que Damasco foi para Saulo. Foi a revolução na minha vida. E eu dizia, precisa a gente perder algumas coisas. Então, herança, a gente se preocupa imediatamente, não só se vai herdar, mas agora a gente se preocupa se alguém vai guardar. E nós sabemos que se é Deus que vai dar essa herança, não tem ninguém para tirar essa herança das mãos de Deus. Então, certamente, seja lá o que for essa herança, que ele não está se referindo à salvação, é alguma coisa além disso, seja lá o que for essa herança, ela está muito bem guardada e Deus não vai torrar essa herança e nós vamos recebê-la. Quando eu me lembro de herança, eu me lembro de abundância, porque a herança diz respeito ao que alguém conquistou com a sua vida.
E aí eu olho para Deus, que todas as coisas, de acordo com o Salmo 24, pertencem a Deus, o mundo e os que nele habitam, tudo aqui pertence ao Senhor, então nós não podemos devolver nada a Deus que já não seja dele. Então é muito estranho para mim as pessoas colocarem placas no início de determinadas cidades, dizendo, Várzea Grande é do Senhor Jesus, e por um acaso teve algum momento que ela não foi? Ninguém me disse. Guarapuava do Senhor Jesus. Tem algum momento que Guarapuava não era de Jesus? O Salmo diz que já era dele. Então na verdade você está colocando uma carta de posse de alguma coisa que sempre pertenceu a Deus. Você está dizendo óbvio. Você não precisa nem colocar isso daí. Isso não faz o menor significado. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Então quando a gente fala de herança, a gente diz, nossa, eu ia contar uma piadinha de viúva, né? Que daí... Vocês conhecem? Eu sou ruim para contar piada, né? Mas é só para ilustrar aqui a ideia, né? A pessoa estava lá, né, com a cara toda engessada, e aí tinha 3 caixões. Lembra disso? Não, aí tá lá. Lembra disso? Sei lá se você sabe disso ou não, né? Mas aí você tá lá e o cara diz, quem que era? Esse aqui é meu sogro, riquíssimo. Dono do VLT em Cuiabá, das fazendas de soja. Né? O cara tinha muito dinheiro. Quem é esse aqui? Minha sogra. Nossa, dono do Shopping Pantanal, dono do Shopping 3 América, todos os shoppings da cidade, meio imobiliário, metade dela, riquíssimo. Talvez como a família lá de Maranhão, de Sarney, que a família do Sarney é mais rica do que o próprio Maranhão. E quem que é esse aqui? Esse aqui é minha mulher, filha única, morreu no acidente, uma tragédia, uma coisa... E você, eu estou vendo que você está com uma faixa aí. Você estava no acidente? Eu falei, não. E por que essa faixa? Não é porque eu estou rindo para não dar risada. Porque o camarada herdou tudo aquilo, ficou tudo para ele. Quando tem muito dinheiro envolvido, a gente fica nisso. Nossa, o fulano está bem de vida. Fulano está montado na história. A gente se lembra destas coisas, porque a gente se lembra da abundância. E aí quando eu me lembro que Deus é dono de tudo, eu fico a imaginar que tipo de abundância Deus tem preparado para a vida de cada um de nós, porque é muita coisa. Certamente não diz respeito a bens materiais, porque o próprio Paulo diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e assim por diante. Então a gente não pode medir a herança que eu e você iremos receber pelas coisas materiais, mas a gente pode medir por aquilo que a Escritura nos diz, que nós seremos como bezerros soltos na estrebaria, alegres e felizes. Tamanha será a nossa alegria, onde nós não teremos palavras para narrar essa abundância de Deus sendo doada à vida de cada um de nós no último dia. É a nossa herança, uma herança herdada, uma herança guardada, uma herança abundante, mas melhor. Diz aí o verso 18, e isso eu posso dizer, não só da palavra herança, mas quando ele diz a herança nos santos. Então não é uma herança que eu vou receber sozinho, é uma herança que mais gente vai receber. E você não precisa ficar triste então, porque você vai ter que dividir aquilo que você vai receber, porque Deus tem muito para dar para todo mundo. Deus tem em abundância para dar para nós. Talvez estas coisas nos ajudem não só a nos lembrarmos de onde nós viemos, do nosso chamado, mas nos ajuda a olharmos para o futuro, almejarmos a nossa vida no presente, mas prestando atenção nas coisas que lá na frente vão acontecer à vida de cada um de nós. Por quê? Porque aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem, não passou pela mente, pelo coração humano, ou por qualquer imaginação de quem quer que seja. A bênção de Deus que há de se manifestar na vida de cada um de nós. Você quer ver um exemplo? Pouca coisa a Escritura fala sobre herança, e muito pouca coisa a Escritura fala sobre céu. Ela só fala que existe herança e que existe céu, mas não fala exatamente como é. Então, uma das coisas, poucas coisas que a Escritura diz, é que o céu não tem mar. Logo, entendeu, né? Se aproveita para tirar férias e ir no mar aqui. Vai logo, né? Por isso que eu fui, né? Pretendo ir, porque depois no céu não adianta reclamar. Eu não conheci o mar e continuo sem conhecer. Bom, então volta para lá e fica lá. Não tem jeito. Aproveita agora. Eu não sei o que é um céu sem mar, porque eu gostaria muito que o céu fosse na beira da praia, com água de coco. Seria muito bom se fosse assim, mas não é. Eu não consigo fazer ideia do que é isso. Você consegue imaginar uma terra sem mar? Então o pessoal fala que Cuiabá só faltava mar, né? É o mar aqui, não tem Cuiabá, porque se tivesse seria o céu, né? Então eu não sei como é que vai ser o céu sem mar, mas sei que vai ser uma coisa maravilhosa, sei que vai ser uma coisa abundante, vai ser uma coisa para ser repartida. Então é bom a gente se acostumar, presta atenção nisso, irmão,
É bom nós nos acostumarmos, não só a pensarmos a nossa origem, o nosso objetivo, para não nos perdermos, mas olharmos para frente e ver que lá na frente haverá coisas que Deus dará à vida dos seus filhos, mas a todos os seus filhos. Não é uma festa particular, não é uma festa privada, não é uma festa exclusivamente para mim e para você, é uma festa para nós. Por isso que eu disse, quando o Júlio for orar, ore por nós. Nós temos que começar a colocar o nosso irmão junto nas nossas orações. E é por isso que sabiamente Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso. Deus, o Senhor é meu Pai, mas é Pai do meu irmão também. E na oração do Pai Nosso nós deveríamos aprender que: Pai, eu estou me colocando na Tua presença porque eu tenho necessidades, mas eu tenho os meus irmãos, olha para a vida dos meus irmãos também, do jeito que você faz na sua casa. Não é possível que você faça como o Augustus fazia, ano passado pelo menos. Eu já compartilhei algumas vezes com você: ora aí, filho, eu quero orar. Eu falei: Jesus, né? A primeira vez que ele falou isso, eu falei: vamos ver o que vai ser nessa oração. Obrigado, Deus, pelo meu almoço, obrigado pelo meu suco, obrigado pela minha cachorra, obrigado pelos meus dinossauros, obrigado por aquilo que é meu. Nossa, não coube ninguém mais, não tinha irmão, pai, nada. E tá bom, né? Vamos lá, filho, não esquece que tem inclusive o nosso amor. A palavra nossa era muito difícil para ele. Aí passou um tempo, ele foi entendendo, ele disse: Deus, posso orar? Pode. Obrigado pelo meu almoço, obrigado pela minha comida, obrigado pelos meus dinossauros, e o almoço da Raíssa, e a comida da Raíssa, e os brinquedos da Raíssa. E agora cabia a Raíssa. Eu falei: filho, você tem pai e mãe. Na próxima, se você puder, inclui a gente no meio, a gente vai ficar feliz da vida. Demorou um tempo para ele incluir, pode deixar, demorou um tempo para ele incluir a vida dos outros. E às vezes a gente comunga na igreja, mas a gente demora para incluir os outros do nosso coração. E aí quando eu olho para a herança, e é uma herança nos santos, eu me lembro que é uma herança que Deus vai dar para mim, mas vai dar para muita gente também. Vai ser uma festa coletiva, porque a herança é uma herança coletiva. Portanto, a vida deveria ser uma vida coletiva. O que Deus tem dado a mim e a você, irmãos, Deus não tem dado pensando, eu já disse isso várias vezes a nós, Deus não tem dado pensando exclusivamente em nós, pessoas, indivíduos. Deus tem pensado em nós. Então, quando você ganhar, quando você for bem, quando Deus te abençoar, não só financeiramente, mas em alguma coisa na vida, lembra que você não está sozinho, irmão, que você faz parte de uma família, você tem mais gente que você precisa abençoar, porque Deus pensa assim. Aliás, Deus introduziu a mim e a você aonde? Em uma família. A gente estava isolado e agora temos um pertencimento de grupo. E Deus espera que no nosso coração esse grupo seja maior. E aí façamos hoje como Augusto faz. Então, filho, agora ora pelos parentes. Ora pelo almoço. Ora, Pai. Obrigado, Deus, pelos meus dinossauros. Continua os dinossauros, acho que vai um tempo ainda, né? Obrigado pelos dinossauros, obrigado pela minha comida, obrigado pelo meu pai e pela minha mãe, obrigado pelos meus primos, obrigado pelo meu tio de Maringá. Eu falei: Jesus, agora está demorando demais, tem muito parente para orar, bicho. Então vai, termina aí. Agora não dá para tirar, já colocou, né? Demorou para colocar, termina. Obrigado pelos parentes de Rondônia, obrigado para fulana, pela Beltrana, beleza. Eu só não falei para ele que tem parente em Santos também, né? Que aí a oração vai demorar mais ainda, mas é assim mesmo. A gente vai aumentando o nosso coração. Eu temo dizer às vezes que as maiores dificuldades da nossa vida não são porque as pessoas são um problema, mas porque o nosso coração é pequeno para caber essas pessoas. A gente precisa orar pelo nosso coração, viu? Paulo já disse isso uma vez. A gente precisa largar a medida do nosso coração para que o nosso irmão caiba, não com os defeitos, né? Para que ele caiba e a gente seja abençoado para poder ir aos poucos aperfeiçoando o nosso irmão.